Você chega a perguntar se ele teve um relacionamento com ela? Nós estamos vendo agora mais um caso de desaparecimento de uma moça. Um pouco diferente aí até mesmo do caso Ana Sofia, mesmo que parece não ser com um final feliz. Se você quer acompanhar comigo esse caso e vários outros casos que a gente sempre vem trazendo para você aqui em primeira mão, eu quero pedir para que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho, coloque para estar recebendo todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir, isso é importantíssimo. O meu nome é Beto Dias, esse é o canal Beto Oficial e eu conto com você. Para que você possa entender todo o contexto desse caso, é muito importante você ficar atento a tudo isso que eu vou trazer para você agora, para que a gente venha destrinchar todo esse caso e chegar num denominador comum. Acompanhe comigo aí. Entenda muito bem o que está acontecendo. A Isis é uma jovem de 17 anos, que mora em Tibagi, provavelmente interior do Paraná, e ela marcou um encontro com o vigilante Marcos. Até aí, nada de anormal para os tempos de hoje. Meninas de 16, 17, 18 anos namorando homens, marcando encontro com homens mais velhos. Mas tudo começa a ficar meio estranho quando Marcos é casado. Isis tem pouco tempo que está se encontrando com Marcos. E para poder piorar a história, Isis agora está esperando um bebê de Marcos. Como outros inúmeros casos que aparecem na tela da TV. Marcos é um homem casado, pai de alguns filhos, se envolve com uma garota que é de menor e acaba engravidando essa garota. E diante de tamanho embaraço, a história, que ainda não foi revelado o seu fim, parece que não vai terminar muito bem. O que acontece? Isis liga para Marcos para poder marcar um encontro, provavelmente para poder revelar que está grávida ou para poder tentar chegar em um denominador comum de como vai prosseguir essa gravidez. E aí, como vários outros casos que a gente já cansou de ver na televisão, nas redes sociais, os ânimos acabam se aflorando. Por quê? Porque o camarada está praticando algo errado, a moça está praticando algo errado, não tem ninguém certo nessa história. E quando chega nesse tipo de situação, a mente só começa a planejar aquilo que é ruim. A polícia, mesmo em meio às investigações, ainda não chegou em uma conclusão a respeito desse caso. Mas, analisando toda a narrativa dessa história, é muito provável que Isis não está mais entre nós. Diante de toda essa situação, vamos dar uma conferida aí o que disse a mãe da própria Isis a respeito de toda essa situação. Põe na tela. Bom, diante de toda essa situação, o tio de Isis também falou sobre esse caso, porque ele está presente diretamente nesse caso, e ele deu alguns detalhes sobre Marcos, que é o vigilante, que se encontrou com Isis. Vamos ver o que o tio de Isis disse sobre esse assunto. Vamos lá, confere aqui comigo. E em entrevista à Band, nessa segunda-feira, 17, Rodrigo Mizeski, tio da garota, deu detalhes sobre o desaparecimento e divulgou prints de conversas entre eles e o suspeito. Ou seja, o tio, nada mais do que normal, porque pelo que parece, Isis morava com a mãe, mais duas irmãs, então parece ser 4 mulheres morando dentro da mesma casa, então provavelmente o tio costumava dar uma assistência, dar um apoio, e foi isso que ele fez também no caso. Então ele conversou com Marcos, que até então é suspeito do desaparecimento de Isis. E ele também tirou alguns prints do telefone de Marcos. E a gente vai ver todo o desenrolar dessa conversa de Rodrigo, tio de Isis, com Marcos. Confere aqui comigo, vem cá. Em entrevista à Band, Rodrigo Mizeski, tio da garota, deu detalhes sobre o desaparecimento e divulgou prints de conversas entre ele e o suspeito. Ele passou muitas inverdades e versões, principalmente no interrogatório para a polícia. Em nenhum momento ele quis colaborar com a polícia, pois chegou a excluir tudo que tinha no celular. Então, algo ele já tinha feito e estava querendo esconder e agora fugiu, disse aí o Rodrigo. Então o Rodrigo, que é tio de Isis, já estava meio que no encalço de Marcos e estava também de olho em todas as atitudes que Marcos estava tendo mediante ao sumiço de Isis. Muitas atitudes estranhas, muitas atitudes suspeitas vindo de Marcos. E o tio de Isis estava de olho. Vamos continuar aqui, vem comigo.
Marcos, que é casado e pai de 3 filhos, vivia um relacionamento extraconjugal com Isis. A jovem teria engravidado e, de acordo com familiares dela, o vigilante planejava maneiras para que a adolescente interrompesse a gestação. Ele, desde então, segundo mensagens dela pelo WhatsApp, para a prima e a irmã, estava procurando remédios para que ela tirasse a criança, porque ele não queria que ela tivesse a criança, porque ele é um homem casado. No dia em que ela sumiu, ela contou para a irmã e para a prima que iria se encontrar com ele para conversar a respeito disso. Contou Rodrigo. Segundo o tio de Isis, que se chama Rodrigo, Marcos, que é o vigilante, mentiu várias vezes sobre quando teria encontrado a jovem pela última vez. Em uma das mensagens, chegou a dizer que não via desde o início de maio. Porém, câmeras de segurança da cidade desmentiram essa versão. Você está vendo aí como é a importância das câmeras para poder elucidar um caso e para poder até desmentir uma versão. Inclusive, no caso Ana Sofia, as câmeras de segurança do condomínio onde Tiago trabalhava não estavam ligadas. Ninguém sabe o porquê. Mas voltando aqui ao caso, você vê como é importante as câmeras de segurança monitorarem determinados ambientes para que isso sirva de prova. Agora, se não tivesse câmera ali, com certeza seria mais difícil contrapor o argumento de Marcos, que é o vigilante, que está aí como principal suspeito do desaparecimento de Isis, mas por causa das câmeras de vigilância, ele foi desmascarado, essa que é a verdade, porque ele falou que não via a menina desde o início de maio, mas as câmeras de segurança provam totalmente ao contrário. Vou colocar para você agora o print do WhatsApp de Rodrigo com a conversa que ele teve com Marcos, o vigilante, que agora é o principal suspeito do desaparecimento e possivelmente a ceifa da vida de Isis e de alguém que estava dentro dela. A parte que está de amarelo é o tio de Isis, Rodrigo, falando, e a parte de branco é o Marcos vigilante. Acompanha aqui comigo. Não estou acusando você, estou falando que você engravidou a minha sobrinha e ela falou que você pediu para tirar o neném e hoje ela ia te ver. E ela passou a localização onde estava e sumiu do nada. Foi excluído a localização do céu dela. E o seu céu sem localização. Aí o Marcos vigilante responde: comigo? Que horas isso? Passei o dia todo no trabalho. Então tá aí o tio de Isis confrontando o Marcos vigilante. E ele falando: não, ele sempre se afastando. Não, eu não tive com Isis. Eu passei o dia inteiro no trabalho. Então como pode ela ter me encontrado sendo que eu estava no trabalho? Isso Marcos estava passando para Rodrigo. Acompanhe comigo. Rodrigo fala com Marcos assim: ela saiu com você no dia 1º de maio. Então, Marcos aproveitou o 1º de maio e falou: inclusive, esse 1º de maio foi a única e última vez que eu falei com Isis. Quando eu levei ela, disse que a menina estaria na praça, até porque lá eu passei, cheio de câmeras por lá. Aí ela pediu para descer lá e desceu. Eu fiz a rota e vim embora para ir ao mercado com a minha mulher. E aí o próprio Marcos já falando que é casado e estava tendo um caso com Isis. O que eu estou vendo aqui, diferente até mesmo do caso Ana Sofia, até porque são casos diferentes, realmente, é que a polícia está no cerco, está no encalço de Marcos e provavelmente não vai ter escapatória para ele, a não ser que ele seja inocente, mas que a polícia vai dar um enquadro nele, vai colocar ele numa situação onde alguma coisa ali vai sair e isso vai colocar. Aproveitando, falando da polícia, dê uma olhadinha aí no que o próprio delegado que está investigando esse caso, está no encalço de Marcos, disse. Confere aí comigo. A princípio a gente tratou, até o dia ali na segunda-feira como desaparecimento, após como cárcere privado, e a gente ainda tem esperança de encontrar ela, a adolescente, a Isis Vitória, 17 anos, viva. Então a gente, por enquanto, ainda está tratando como um cárcere privado. Então o senhor está tratando como um crime? Isso, como crime. O vigilante é o único suspeito da polícia. Foi o último a estar com a adolescente. E no depoimento, assumiu mais do que isso. Ele havia, juntamente, dado mensagem com a Isis, a se encontrar nesse local, próximo aqui ao cemitério da cidade, e para resolver essa situação. Então se confirma que realmente ela estaria grávida. Ele chegou a falar que iria assumir a criança? Não, porque ela não queria. Como assim?
que ele assumisse. Aí ela não queria. O que ela queria? Ela queria ele bem longe, era isso que ela queria. Mas ela queria levar a gravidez? Sim, queria. A justiça determinou e o vigilante entregou o celular, o computador e o carro para a polícia. Tudo será periciado, mas o telefone já indicou um caminho. Lembram da mensagem apagada no celular da adolescente que mostramos no início da reportagem? O delegado não esquece. Aquela mensagem apagada da mãe, onde a Isis manda uma mensagem com a localização dela naquele momento. Isso é importante para o senhor? Tá, ali é fundamental. Para mim, ali é um pedido de socorro, né? Quando ela manda essa localização para a genitora, para mim que ali ela já estaria numa situação de perigo. E que logo após essa mandada de localização, até então, esse aparelho celular foi desligado e não tem comunicação desde do momento que ela mandou essa localização para a genitora. E o segurança pode ter envolvimento nisso? Tá, com certeza, né? Porque a partir do momento que ele fala que foi deixar ela lá e retornou ali logo em seguida, né? Não condiz a contradição que foram realizadas diligências e que ele volta, né, da vila ali, por volta ali de 1 hora depois. Então, não condiz com a versão dele. Marcos estava falando, né, e dando depoimentos dizendo que ele não tinha nada a ver com a situação de Isis. Mas toda a narrativa já caminhava, né? É como se o rio corresse para o mar. Dificilmente Marcos não seria o principal suspeito e dificilmente se aconteceu algo com Isis também não foi Marcos. Mas nós temos que esperar todas as investigações com provas para colocar o suspeito que pode se tornar réu atrás das grades. Marcos, depois disso, ele acabou dando uma sumida. Ele foi considerado foragido pela polícia. E aí a polícia passou a procurá-lo, a ficar no encalço de Marcos. Mas ele se entregou. E você vai acompanhar essa matéria comigo. Dá uma olhadinha aqui. O vigilante Marcos Wagner de Souza, suspeito de envolvimento no desaparecimento da jovem Isis Vitória Mizerk, de 17 anos, se entregou à Polícia Civil. Isis Vitória Mizerk sumiu em 6 de junho em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná, após marcar um encontro com Marcos, e de acordo com as investigações, a família disse que Marcos é o pai do bebê que Isis está esperando e queria que ela tirasse a criança. Conforme a Polícia Civil, Marcos, que era considerado foragido desde sexta-feira, dia 14, se entregou na noite da segunda-feira, dia 17, em Francisco Beltrão, no sudoeste do estado, mais de 400 quilômetros de distância. Eu estou achando aí que ele estava tentando empenhar uma fuga, mas às vezes o nome rolando em toda a mídia, fotos rolando em toda a mídia, toda uma movimentação para poder pegá-lo, eu acho que ele decidiu se entregar. E nesses casos o próprio advogado costuma orientar para que as coisas não fiquem pior do que já estão para ele. Essa que é a verdade. Mas vamos continuar aqui. O advogado Gilson Garcia, que representa Marcos, afirma que a defesa vai querer junto à Polícia Civil algumas diligências, como juntada de imagens, com o intuito de comprovar que o Marcos não ceifou a vida da garota. A prisão temporária dele é de 30 dias, com as diligências que a defesa vai requerer no inquérito. Vamos guardar os 30 dias. Se após esse período for renovado a prisão dele, entraremos com habeas corpus, pois este período de prisão é para quem não haja interferência nas investigações, aponta aí a defesa. O delegado Ricardo Moraes, responsável pela delegacia onde o suspeito se apresentou, explicou que Marcos foi encaminhado ao Departamento de Polícia Penal do Paraná, onde fica à disposição da Justiça e da Delegacia de Tibagi, que investiga o caso. Até a última atualização dessa reportagem, a polícia não tinha dado informações se Marcos falou ou não sobre o paradeiro de Isis, que continua desaparecida. Diante de todos os históricos de situações idênticas a essa aí entre Marcos e Isis, dificilmente Isis vai estar com vida nesse momento. Mas nós vamos continuar acompanhando este caso, também vamos continuar acompanhando o caso Ana Sofia, porque se há uma pessoa desaparecida e não foi encontrada nem com vida e nem sem vida, o caso ainda está em aberto. Assim como acontece também com Isis, nós vamos continuar acompanhando esses casos. Eu quero agradecer você por estar junto com a gente aqui no canal. Você, se estiver aqui nesse momento, ainda não se inscreveu em nosso canal, é muito importante, se inscreva, ative o sininho,
coloque para estar recebendo todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar, isso também é muito importante. O meu nome é Beto Dias, esse é o canal Beto Oficial e eu conto com você.